Olá, amigo internauta, especialmente você que acabou de participar da primeira fase do vestibular da FUVEST. Esperamos que você tenha feito uma excelente prova e vamos comentar as questões de Química da prova. Vamos comentar as questões da prova V. Excelente prova, muito bem distribuída, os assuntos mais importantes estiveram todos presentes. Tivemos aqui uma distribuição de questões de química geral, foram 2 questões, uma de oxirredução, 2 de química inorgânica, uma de cinética química, 2 de orgânica, uma de termoquímica e uma de equilíbrio. Resumindo, tivemos 30% de questões de físico-química, 20% de orgânica, 20% de inorgânica e 30% de química geral. Uma ótima distribuição. Vamos agora fazer o comentário das questões individualmente. Questão, então, 61 da prova V, apresentava uma tabela periódica, na qual o aluno tinha que relacionar alguns elementos com as suas respectivas propriedades. Um deles essencial à vida era o elemento sódio, elemento X, depois um estrutural era o nitrogênio, o elemento Z, um elemento Y era um elemento tóxico, um elemento pesado, e o elemento W, um elemento de transição interna, o elemento radioativo. Uma questão sem grandes dificuldades, localizar o elemento na tabela. A questão 62, uma questão de oxirredução, reconhecer a reação de oxirredução. Pois bem, hidrogênio na primeira reação sofre um processo de perda de elétrons. Muda o seu número de oxidação. E na terceira reação, acontece o mesmo com o flúor, só que nesse caso o flúor ganha o elétron. Número de oxidação 0 para número de oxidação menos 1. Então, a mudança do número de oxidação, portanto, na 1 e na 3, mudança do NOx, é uma reação de oxirredução. A questão seguinte, questão 63, apresentava 3 sistemas, 3 ácidos, na qual se verificava que no sistema HB nós tínhamos mais íons H+, portanto era um ácido mais forte, conduzia mais corrente elétrica, menor o pH. O sistema que apresentava menos íons era o HC, portanto que conduzia menos corrente e o que tinha maior pH. O intermediário era o HA. Dessa forma, o aluno observando as alternativas daria para perceber que todas elas estavam corretas. O HB é mais forte, o HA menos condução de corrente elétrica e o HC o maior pH. Questão seguinte, questão 64, falava de precipitação. Olha, nosso aluno lembra bem das nossas aulas sobre precipitação. Bastava verificar que no experimento 4, onde nada acontecia, tínhamos íons magnésio e cálcio. Se nada acontecia, não são os íons magnésio e cálcio que vão ser os responsáveis pela precipitação. Quem seriam eles, então? Os íons de bário e os íons de chumbo. Consequentemente, na resposta, a alternativa que contém bário e chumbo, no caso, a alternativa D seria correta. Questão seguinte, a questão 65, ainda da prova V, uma reação de cinética química, a questão de cinética, uma questão bem interessante, porque a gente verificava o seguinte: em temperaturas diferentes e massas de catalisador diferentes, tempos de reação diferentes. Olha, no experimento 4, a temperatura mais baixa, deveríamos ter a menor velocidade. O que se observa? A temperatura, nessa temperatura, a velocidade é alta, o tempo é baixo. Por que isso acontece? Porque a massa de catalisador é a mais alta de todas, ou seja, essa massa está dependendo, está influenciando na temperatura, na velocidade da reação. Então, veja bem, o que acontece? Para que a gente pudesse concluir alguma coisa em relação à velocidade, bastaria que se colocasse a mesma massa de catalisador. O que se observaria, então? Que a temperaturas mais altas, a reação teria maior velocidade e aí o tempo seria menor. Para se conseguir fazer isso, a massa deveria ser a mesma de catalisador, essa seria a resposta correta. A questão 66, a questão seguinte, uma questão básica de cálculo estequiométrico, relação estequiométrica, relação de 2 para 1 estequiométrica, relação de 2/3 para 1, a relação molar, chega-se à proporção 4 para 3. A questão seguinte, a questão 67, uma questão de orgânica, em que aparecem vários ésteres e são feitas perguntas a respeito desses ésteres. Observando as alternativas, a correta é aquela que diz que
pepino e pera são ésteres do mesmo ácido carboxílico. Repara que os dois são derivados do ácido de 2 carbonos, do ácido etanóico. Então essa seria a resposta correta. A questão 68 falava da química verde e dava algumas dicas. Ele falava assim, que a química verde são transformações, as melhores, são aquelas que não geram subprodutos, ou que geram subprodutos que não são agressivos. Repare, a primeira reação gera um subproduto HCl, agressivo. A 2 não tem subprodutos, portanto é a melhor delas. E a 3 gera um subproduto que é o hidrogênio, o gás hidrogênio, que não é agressivo ao meio ambiente. Então a resposta correta seria, a melhor é a 2, depois a 3 e por último seria a 1. Penúltima questão, questão 69, essa é uma questão de cálculo, questão de lei de Hess, termoquímica, observar a reação problema onde se quer calcular o ΔH, inverte-se as equações da forma como nós ensinamos nas nossas aulas e chega-se a resposta, é uma questão absolutamente de cálculo. E a questão 70 falava a respeito de flores azuis ou rosadas. Observa-se que pelas informações, em pH ácido, pH 5,6, solução ácida, as flores ficam azuis. Em presença de nitrato de sódio, que é um sal neutro, nada acontece. E em presença de carbonato de cálcio, que é um sal básico, as plantas ficam rosa. Então seria assim, em meio ácido azul e meio básico rosa. A alternativa A leva à afirmação correta. Em um solo mais ácido, que pH 5,6, ácido, as plantas seriam, as flores seriam azuis. Essas são as questões de química, conforme falamos no começo, uma prova muito bem feita, muito bem elaborada, seleciona os melhores candidatos e esperamos que você tenha feito uma excelente prova.